Muito bem, pessoal. Então, como eu falei para vocês, a gente vai falar agora do Machado de Assis, que é um dos principais representantes do realismo no Brasil. Vocês vão saber e entender por quê, tá bom? Bom, para começar, tentem olhar aqui na imagem como ele é moreno. Então, o Machado de Assis, pessoal, ele é um afrodescendente. Ele é filho de um filho de escravos com uma mulher branca. Então aí já tem uma diferença bem interessante para a maneira como ele, como escritor, vê a sociedade brasileira. Analisa a sociedade brasileira, critica de modo crítico, objetivo e analítico a sociedade brasileira. Ele, além de ter uma origem humilde, ou seja, ser filho de escravos, ele trabalhou muito, pessoal. Ó, pra vocês terem uma ideia, ele começou trabalhando numa tipografia, depois ele foi para uma livraria, depois ele foi para o jornal, do jornal ele se tornou funcionário público, de funcionário público ele teve outras funções no governo, ou seja, ele trabalhou muito além da carreira de escritor dele. Ele escreveu muitos contos, ele escreveu teatro. Esse aqui, ó, é um livro de contos do Machado de Assis e contos transformados em peças de teatro. Então, além de livros, além de obras grandes, romances, ele escreveu contos, escreveu teatro, escreveu poemas. Então, Machado de Assis ele escreveu muita coisa. Os primeiros romances do Machado de Assis foram Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia. Embora eles tenham um aspecto meio que romântico, eles se encaixam na literatura realista, ok? Por quê? Porque a visão que Machado de Assis tinha, as ações dos personagens, o enredo da história, eram diferentes do romantismo, daqueles que a gente estudou. É quase que, vamos dizer assim, é o meio termo entre o realismo e o romantismo. Então, mesmo que tenha uma ideia romântica nessas obras, eles estavam um pouquinho à frente do romantismo já, partindo para o realismo, ok? O Machado de Assis, ele vai trabalhar muito alguns mecanismos que regem as ações humanas. Ou seja, por que que as pessoas agem como agem? Por que que as pessoas fazem o que fazem? São como são? E trazendo isso para um âmbito mais geral, por que que a sociedade é assim? E ele foi tão pleno como escritor, como literário, que as questões que Machado de Assis abordou dentro da sociedade brasileira são questões universais. Então vamos dizer assim, que dos personagens que tem lá no livro do Machado de Assis, é daqui para o mundo. São questões, são mecanismos que regem as ações humanas no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Nós estamos falando de humanidade. O primeiro livro que a gente vai falar dele é esse aqui. É o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tá? Então, o Memórias Póstumas de Brás Cubas pode ser um dos livros que você tem interesse de ler. Para mim, é o melhor do realismo. É o melhor do Machado de Assis. Não é uma leitura fácil, porque toda a genialidade do Machado de Assis se manifesta aqui no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então vamos lá. O Memórias Póstumas ele foi publicado em 1881. Outros romances também vieram, como Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó, Memorial de Aires. Eles trazem uma linguagem, uma perspectiva bem inovadoras, mesmo falando do realismo. E aquilo que eu disse para vocês agora há pouco. Os aspectos da realidade local servem para alcançar temas universais. Então aquilo que é discutido na obra do Machado de Assis pode ser discutido em qualquer lugar do mundo. Qual que é o estilo do Machado de Assis? Por que que ele é tão fundamental no realismo no Brasil? Por várias coisas.
mas principalmente por ser muito erudito. Então, assim, é uma literatura super erudita, super clássica e tal, e com uma ironia super ácida. Então, ele é extremamente irônico, e aquele irônico ácido, tá? É o tipo do humor que não é necessariamente engraçado, mas ele é irônico, ele é pesado, ele é ácido. Ele teve como inspiração muitas obras clássicas que ele leu. Então, por isso, ele traz isso para as obras dele, para a escrita dele. Ele vai tratar muito de ambiguidades e impasses nas narrativas dele. Ou seja, ele não vai resolver uma situação. Vocês vão perceber que tem capítulos que parece que não terminam, que não tem um fim. Ele simplesmente joga assim e você fica pensando, nossa, mas será que foi isso ou foi isso? Então, essa ambiguidade, esse impasse, essa não resolução de algumas coisas, elas nos incomodam e nos fazem refletir sobre nós mesmos, sobre a nossa sociedade, sobre o mundo. Existe um certo distanciamento dele como narrador dos fatos narrados ali, mas não frieza, entendem? Então, ele como se o narrador fosse distante dos fatos narrados, mas ele não é um narrador frio, e tampouco ele não é neutro. O narrador também se posiciona. E constantemente o narrador provoca o leitor para pensar com ele. Escuta, veja aí você, o que você me diz disso? É muito interessante a leitura. O ponto de vista que é apresentado pelo Machado de Assis é um ponto de vista corrosivo, como eu tinha dito para vocês, meio que ácido, né? Então é uma ironia ácida. Em todo momento ele questiona a realidade e aponta contradições. Ou seja, será que é assim mesmo? Por que é assim? Por que teve que ser assim? Mas por que não foi assim? Né? Então a gente é constantemente provocado a refletir nesse sentido. Existe um ritmo um tanto que fragmentado das narrativas. Então, embora seja uma leitura legal, a narrativa ela sofre algumas quebras e daí de repente volta e depois continua e volta de novo e não volta para lugar nenhum, pega um assunto totalmente aleatório. Então, é legal de ler porque no livro você é envolvido por tudo isso, você não percebe, mas quando você começa a analisar, você vê. E tem muito do que a gente chama de digressão do narrador. O que é uma digressão? É quando as pessoas ficam pensando, refletindo, a gente chama de fluxo de consciência também. Então você fica pensando sobre aquilo e sobre aquilo, às vezes tem 2, 3, 4 páginas, o narrador pensando naquilo. Olha só que interessante, né? Um escritor pensar nisso tudo. Os principais temas tratados pelo Machado de Assis vão ser principalmente questões psicológicas, ou seja, os personagens eles vão ter, vão sofrer, vamos dizer assim, né, uma análise psicológica das ações deles. E que trazem à tona traços do caráter humano, ou seja, traços que eu tenho, que você tem, que as pessoas têm. Como, por exemplo, inveja, ciúme, culpa, cobiça, traição, ambiguidade. Não é inverdade, não é mentira, mas é não falar a verdade toda. Então, essas questões, elas ficam muito em voga nos romances do Machado de Assis. Vai tratar também de vantagens e privilégios dos mais ricos sobre os pobres. Ou seja, existe muito essa questão de quem tem dinheiro humilha e subjuga os mais pobres. É como se ele pintasse, se ele traçasse um painel de desencanto e de melancolia da sociedade brasileira. Né? Então é como se você pintasse um quadro triste e melancólico, que essa fosse a análise da sociedade brasileira. Os temas retratados pelo Machado de Assis vão sempre girar em torno da identidade. E agora, pessoal, uma pergunta interessante quando a gente fala sobre identidade. Para vocês refletirem mesmo, tá? Em que medida existimos por meio da imagem que os outros têm sobre nós?
Isso é identidade. Em que medida nós existimos por meio da imagem que os outros fazem de nós. Segundo ponto, a questão da loucura. Para vocês pensarem, tá? Quais são as fronteiras que separam os sãos dos loucos? O que separa quem é louco de quem não é? Terceiro ponto, o fato real e, por outro lado, o fato imaginado. Em que medida nós modificamos a realidade para atender aos nossos interesses pessoais? Em que medida nós modificamos a realidade para atender aos nossos desejos pessoais? E o quarto ponto, o homem, objeto do próprio homem. Ou a essência versus a aparência. Por que será que nós submetemos as outras pessoas aos nossos próprios desejos e interesses pessoais? Então vejam que são temas profundíssimos, né? A identidade, a loucura, a relação entre o fato real e o fato imaginado, a questão da essência versus aparência, como eu me vejo, como os outros me veem, como que eu quero que os outros me vejam. É muito profundo tudo isso. Sobre isso tudo, pessoal, só quero fazer um parênteses aqui agora. Eu assisti ontem a uma minissérie chamada Alias Grace. Escreve Alias Grace, né, de graça, Grace. Alias Grace. É uma minissérie, pessoal, que ela é perfeita para vocês entenderem tudo isso que eu estou falando, tá? Toda essa temática, toda essa reflexão. É uma minissérie que traz um psicólogo, um psicoterapeuta, analisando uma mulher que foi tida como louca, como assassina, porque as pessoas não conseguem entender ela. As pessoas são encantadas por ela, mas não conseguem compreendê-la. Então, não se tem certeza se ela fez o que fez ou não. E, gente, é muito interessante. Tá? A classificação é 16 anos. Não sei se tem alguém com menos de 16 na sala. Se não tiver, não pode assistir, hein? Mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Essas questões que eu coloquei por fim agora para a gente conversar, elas explodem assim na minissérie. É bastante intrigante. Eu assisti ontem e ainda estou pensando sobre ela. Vale a pena. Okay? Tem muito a ver com o que a gente está falando. Então vale muito a pena assistir. Fechando parênteses, voltando aqui. Então vejam que tudo isso que eu trouxe para vocês são problemas universais. Não acontecem só no Brasil. Né? Não acontecem só em Irati, só no IFPS, só no terceiro de agro, só lá na tua casa, só dentro de você. Acontecem no mundo. Isso também nos ajuda a lidar com os nossos próprios problemas. Saber que em outros lugares, em outros tempos, em outras épocas, pessoas passaram pelo que eu também passei. Então, Machado de Assis ele faz uma análise psicológica com base no comportamento dos personagens. Então, é o comportamento dos personagens que vai permitir o narrador fazer essa análise psicológica, tá? Muito bem. Então, como eu tinha falado, Memórias Póstumas. Muito bem. Ele é um livro que, para mim, é o melhor do realismo, que traz tudo isso de uma maneira bem forte, bem marcante, que eu estou falando para vocês. Primeiro pelo nome, Memórias Póstumas. Ou seja, memórias de alguém que já morreu. Tá, isso é meio que comum, né? A pessoa escreveu lá e morreu. Só que não. Aqui a gente está falando de uma pessoa que morreu e depois escreveu. Ou seja, depois conta para nós a história dele, né? Ela é contada por um narrador, mas depois que ele morreu. Então, depois que o Brás Cubas morre, ele conta para nós, ou seja, é a autobiografia dele mesmo. E também em primeira pessoa, tá? É o personagem narrador. Ou seja, Memórias Póstumas, memórias depois de morto. Olha só como que ele começa esse livro. Ele dedica o livro, na abertura do livro, ele diz assim, ó, dedicatória.
para quem que ele dedica? Para quem que vocês acham? Então ele dedica pro verme, pro primeiro verme que roeu as frias carnes do meu cadáver. Eu dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Então ele dedica as memórias dele pro verme que primeiro comeu as carnes dele. Forte, né? O que é esse livro? Então o livro ele traz episódios da vida do Brás Cubas, marcados por uma reflexão subjetiva dele mesmo. Então é ele mesmo refletindo sobre a vida que ele teve. A origem abastada dele, então ele era de uma classe alta. A infância endiabrada que ele teve, ele era um pestinha. A juventude desregrada dele, ou seja, ele curtiu mesmo a vida, sem regras. A paixão por Marcela, que era uma prostituta, então ele se relacionava com prostitutas e ele se apaixonou. A relação com Virgília, que era casada, ou seja, ela era adúltera. O encontro com o amigo dele, o Quincas Borba, que parece que está louco, parece que não está. Então, é ele pensando sobre a vida dele. E essas lembranças, elas são fragmentadas, elas são descontínuas. Então, elas são quebradas. O leitor, ele é incorporado como interlocutor. Lembra que eu falei para vocês que o narrador conversa com o leitor? Então, isso acontece. O segundo livro que eu indico para vocês é um livro que é muito intrigante, que é o livro Dom Casmurro. Dom Casmurro, do Machado de Assis. Por que eu digo para vocês que ele é um livro intrigante? Porque depois que você lê esse livro, você não consegue tirar da sua cabeça a Capitu. E daí eu quero fazer esse link com a Elias Grace, da minissérie que eu falei para vocês, tá? Assistam, que vai ajudar muito vocês a compreender tudo isso, a ler esse livro. Muito bem, o que é o Dom Casmurro? O Dom Casmurro é uma reflexão do Bentinho, o Bento Santiago. Ele é casado e ele tem uma dúvida tremenda se ele foi traído ou não. O livro também é em primeira pessoa, então é ele pensando sobre essa relação dele com a Capitu. Ele conta alguns episódios da vida dele para nós, né? Por exemplo, o interesse precoce que ele teve por Capitu, a passagem pelo seminário, o casamento com a Capitu e o nascimento do filho dele, o Ezequiel, que é o despertar da dúvida. Ele acha que o Ezequiel é muito parecido com o amigo dele, o amigo da Capitu, por isso surge a dúvida. E para piorar esse ciúme doentio que ele tem da Capitu com o amigo dele, o Escobar, a Capitu, ela é uma mulher ambígua. Lembra que eu falei da ambiguidade das ações das pessoas? Então você não tem certeza se ela é ou não é. Se ela fez ou não fez. Ou seja, isso deixa o nosso narrador atormentado, surtado, pirando. O perfil psicológico dos personagens ele é traçado de uma maneira tão profunda no Dom Casmurro que você se envolve. Tanto que o enigma do traiu e não traiu meio que fica por trás dos olhos da Capitu, dos encantos da Capitu. Né? Então a Capitu ela tem aquele olhar penetrante e fundo. Né? Então eu estava falando sobre a questão do olhar da Capitu, dos encantos da Capitu, tanto que você esquece um pouco dessa coisa de traiu ou não traiu e você fica perdido nessa questão do perfil psicológico dos personagens, tanto do Bentinho, quanto da Capitu, quanto do Escobar, quanto do filho e tal. Então, pessoal, tudo isso que a gente viu desde o começo, lá no realismo, vindo para o realismo no Brasil, passando lá por Madame Bovary e tudo, vendo os escritores aqui, Raul Pompeia com o Ateneu, a Luiz de Azevedo no Cortiço, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro, a gente viu todas essas questões, então vocês vão escolher um desses livros para leitura, ok? Um desses 4 que eu falei, para que vocês percebam essas características no livro. Tá? Então, tudo isso que a gente viu, tudo isso que a gente conversou,
a leitura literária vai ajudar muito a vocês identificarem isso, ok? Deixo como sugestão de atividades para vocês. Entendam sugestão como faça para você ir bem na prova. Alguns exercícios que tem no livro didático. Eu dei o link do livro didático para vocês em PDF lá. Então, páginas 312 a 314, vocês vão fazer exercícios sobre Raul Pompeia e Aloysio de Azevedo. Também, na página 325, vocês vão fazer exercícios sobre Machado de Assis e tem um conto lá chamado O Enfermeiro, que é bem interessante vocês lerem também. Da página 330 a 334 tem exercícios sobre memórias póstumas e sobre o Dom Casmurro. Vou deixar também para vocês um texto em PDF para que vocês leiam. Então, esses textos é um pedacinho do Cortiço, um pedacinho do Dom Casmurro e um pedacinho do Ateneu, para vocês saberem, pelo menos assim, iniciarem qual livro vocês vão querer escolher para leitura. E a gente vai se encontrar, vamos fazer um meet, vamos conversar sobre tudo isso, para a gente então fazer a avaliação dessa parte da literatura. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado. Olha, peço para que você leia, reflita, insista, escreva, resuma, assista, pergunte, respire e persista. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Nos encontramos na próxima aula e no Meet. Até mais!